essa memória. E foi isso que me fez tentar fazer jornalismo. As chamadas minorias, como a comunidade LGBT, as mulheres e os negros, são tratados de forma discriminada, apesar de não serem pequenos em questão de quantidade. E o jornalismo, que ao invés de retratar os acontecimentos de forma neutra, acaba isolando esses grupos com manchetes como, por exemplo, homossexual agredido na Avenida Paulista. O jornalista Jean Willis e os blogueiros Douglas Belchior e Djamila Ribeiro estiveram na Metodista para debater o tema, o jornalismo e as minorias. Mulheres, negros, especialmente, só aparecem na mídia em condições subalternas ou quando ocupam noticiários policiais, né? Especialmente a juventude negra, que é o principal alvo do ataque do Estado a partir das suas polícias, a partir da lógica militar. Quando o jornalismo cobre apenas a violência praticada pelos pobres e pelos negros, moradores da periferia, o jornalismo pode passar uma mensagem, pode configurar o imaginário no sentido de que só pobre pratica violência. Portanto, a gente tem que temer os bairros pobres. A gente não vai aos bairros pobres porque a gente acha que todo mundo lá é potencialmente um bandido, um assassino, um ladrão. Então essa é uma maneira que os meios de comunicação afetam por demais a vida das pessoas. O jornalismo é essencial para combater o preconceito contra as minorias. Compreender isso é um fator importante para que os novos jornalistas possam desempenhar a sua função social. Então a gente conseguir construir espaços de mídia onde a mentalidade, onde a cultura e onde as experiências da resiliência, né, e da própria vida de mulheres e negras como cidadãos que constroem a riqueza desse país, esses espaços que os valorizem é muito importante. O jornalismo ele tem um papel importante nessa sociedade, porque ele não só informa, ele forma também, né? Então a gente tem muita responsabilidade com as mentes que nós estamos formando. Por exemplo, tratar manifestantes pelo passe livre de vândalos, tratar todo manifestante político como um baderneiro potencial é um desserviço. Jornalismo é educação informal. Então, o jornalista tem que estar muito atento a isso. Acho fundamental, por exemplo, que um curso de jornalismo leve em conta isso, que na formação do jornalista ele tenha conhecimento sobre direitos humanos, ele tenha conhecimento sobre identificações, posições de sujeito. Ele precisa ter um repertório cultural e um repertório intelectual que permita que ele vá para uma redação não reproduzir preconceitos, mas desconstruir esses preconceitos.